Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um tema maravilhoso. Estou aqui para falar sobre a última esperança para a humanidade. A última esperança para você e também para a sua família. Para nós, esperança é muito mais que uma palavra. Esperança é muito mais que um conceito. Para nós, esperança é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 7, versos 11, 12 e 13. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Que maravilha, que poder, que sabedoria divina. Isso é esperança. Jesus foi a uma família que estava destruída, uma família que estava totalmente acabada. O marido tinha falecido, o único filho estava morto e havia somente uma mulher em desespero, uma mulher sofrendo, uma mulher clamando por socorro. Ela precisava da última esperança, da última chance. E Jesus chegou trazendo a ela justamente essa última esperança, transformando o seu coração, enxugando suas lágrimas e ressuscitando o seu filho. Não é maravilhoso isso? Claro que é maravilhoso. Deus é grande e essa esperança está disponível para você hoje também. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos a intervenção divina em momentos cruciais da vida humana. Como, por exemplo, logo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nós encontramos Adão e Eva transgredindo a ordem divina, transgredindo a lei de Deus. Naquele momento, o casal estava perdido, porque o salário do pecado é a morte, e eles haviam pecado. Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Acontece que no momento mais difícil da vida do casal, o momento mais complicado da vida do ser humano, representado ali por Adão e Eva, Jesus entrou em ação. A misericórdia e a graça estavam ali. E se você observar bem, um cordeiro foi morto no jardim do Éden. E aquele cordeiro morto foi a última esperança para Adão e Eva. Ou seja, aquele cordeirinho representava o Cordeiro de Deus que um dia morreria numa cruz para tirar os pecados do mundo. Então, naquele momento, Jesus foi para o casal a última esperança. Quando você vai para Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, você encontra a história do dilúvio. Quando a humanidade estava corrompida, quando as pessoas estavam longe de Deus, quando o pecado e a perversão dominavam os seres humanos. Então Deus, mais uma vez, fez uma intervenção através do dilúvio. Mas, em meio a toda essa situação do dilúvio, Deus colocou ali uma arca. Uma arca foi construída e aquela arca estava com a porta aberta. Enquanto a porta estava aberta, significava esperança. E chegou o dia em que Noé entrou na arca, se colocou em pé na porta, abriu os braços, fez o último apelo, apresentou a última esperança, a última chance. E sabe o que aconteceu? Apenas 8 pessoas com ele entraram na arca e uma grande multidão perdeu a grande chance. Significa que quando a última esperança bater a porta do seu coração, você deve abrir. Você deve permitir que Jesus entre. Porque essa porta que hoje está aberta, um dia irá se fechar. Então lembre-se, a última esperança estava disponível aos homens daquele tempo do dilúvio, mas infelizmente a maioria não aceitou. Mas graças a Deus que um grupo aceitou, entrou e esse grupo foi salvo. O que a Bíblia fala mais sobre essa última esperança em vida de pessoas e em situações bem conhecidas? Sabe que Jesus tem sido a última esperança todos os dias para milhões de pessoas. Inclusive, a primeira vinda de Jesus aqui na terra, quando ele nasceu de Maria, da Virgem Maria,
Jesus, de fato, de verdade, ele se tornou a última chance, a última esperança para esse mundo. Entendeu? Por quê? Porque esse mundo estava perdido. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus nasceu de Maria, Jesus se tornou para Maria a última esperança e também para José. E claro, para todas as pessoas daquele tempo, especialmente da região onde Jesus andou. Nós podemos lembrar e destacar o momento em que Jesus andava pelo mar da Galileia. Esse mar que você pode ver agora. Jesus chamou ali alguns discípulos e esses homens estavam trabalhando como pescadores. Ou seja, a visão deles, o foco deles estava ali, nos peixes, nas redes, na água, no barco. Jesus chegou e os chamou. E esse convite de Jesus a esses homens transformou a vida deles. Eles simplesmente entenderam que era mais importante Jesus do que o seu trabalho, do que os seus peixes, o seu barco e as suas redes. Assim Jesus caminhou por toda essa região de Jerusalém, essa região de Jericó. Jesus caminhou por toda essa região da Judéia, essa região de Tiberíades, fazendo o quê? Curando, ensinando, repreendendo, expulsando o espírito mal das pessoas. E cada vez que Jesus encontrava uma pessoa, ele trazia esperança para aquela pessoa. Você lembra, por exemplo, do cego de Jericó? Jesus curou esse cego e você pode imaginar o que significou essa cura? A cura de Jesus na vida daquele cego não foi apenas uma cura física para ele, mas foi uma cura para a sua família, foi uma cura para milhões de pessoas, foi uma cura que transmitiu esperança para toda a humanidade, porque quando Jesus curava um cego, ele estava dizendo: no reino de meu Pai nunca mais haverá cegueira. Quando Jesus, por exemplo, curou aquela mulher do fluxo sanguíneo, Jesus estava dizendo assim: olha, nunca mais haverá hemorragia. Quando Jesus curou, por exemplo, a filha de Jairo, Jesus estava dizendo assim: nunca mais haverá morte. Quando ressuscitou Lázaro, Jesus estava dizendo assim: no reino de meu Pai não haverá pecado, não haverá luto, não haverá morte. Cada milagre, cada cura que Jesus realizou era uma mensagem de esperança. Estava mostrando para a humanidade que a única esperança, que a última esperança estava em Jesus Cristo. E finalmente, depois de caminhar pela via dolorosa, levando sobre si uma pesada cruz, justamente para nos trazer essa esperança, depois que Jesus caiu e levantou, depois chegou até o Monte do Calvário e ali na montanha Jesus abriu os braços para se entregar por nós. Veja o que aconteceu no Monte do Calvário. Ele passa por todo esse caminho. Veja, Getsêmani, Via Dolorosa, Calvário. Lá no Calvário, exatamente na montanha do Calvário, veja o que aconteceu. Lucas 23, de 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Você entendeu? Esse ladrão, ele se arrependeu, abriu o coração para Jesus, aproveitou a sua última esperança e foi salvo. Louvado seja o nome de Deus. Agora, o outro ladrão que estava do lado esquerdo teve a sua última chance, teve a sua última esperança, mas simplesmente não aceitou. Simplesmente morreu blasfemando, morreu perdido, morreu longe de Deus, longe de Jesus, perdeu a sua chance. Hoje, estamos aqui para te apresentar a última esperança. E eu espero que você não deixe passar essa chance. Eu espero que você aproveite essa oportunidade para que possa ser salvo. O que você acha? Deseja aceitar esta grande oportunidade de Deus para a sua vida? Na palavra de Deus, nós encontramos um chamado especial. Um chamado de Deus para cada ser humano, para cada pessoa.
Aqui, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, está escrito: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu amigo e minha amiga, nesse momento, Jesus está no santuário celestial como nosso mediador, nosso advogado, nosso intercessor. 1 Timóteo 2, verso 5. E aqui na terra está o Espírito Santo, como eu acabei de ler, trabalhando em nossos corações e despertando as pessoas para a salvação. Então é um trabalho que envolve o ministério de Jesus no céu e o ministério do Espírito Santo na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. Em breve, o Espírito Santo aqui na terra vai terminar o seu trabalho. E Jesus lá no céu também vai terminar o seu trabalho. Jesus vai dizer assim: está feito lá em cima. E o Espírito Santo aqui na terra dirá: aqui também está feito. Nesse momento, termina a oportunidade, acaba a chance de salvação. Ou seja, é exatamente a partir desse instante em que a porta da graça se fecha. Portanto, hoje pode ser a sua última esperança. Essa pode ser a sua última chance. Eu estou falando para um homem que já conhece a Bíblia. Estou falando para você, meu amigo, que já tem observado, que já tem considerado a Bíblia. Estou falando para uma mulher que já conhece a verdade. Estou falando para alguém que assiste a nossa TV Novo Tempo, alguém que assiste os nossos programas, alguém que tem acompanhado os estudos bíblicos em DVD e também os cursos em geral. Eu estou falando para você que é jovem, para você que é adulto, estou falando para você que necessita hoje fazer uma mudança radical, para você que hoje precisa abrir o coração e não deixar escapar essa última esperança de salvação que Deus está te concedendo. Até quando você vai esperar? Até quando você vai ficar entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em cima do muro? Chegou a hora, né, meu amigo, de tomar uma decisão? Então, abra o coração e aceite esta última chance, essa última esperança de Deus para a sua vida. Então, meu amigo, agora está escrito na Bíblia claramente: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Aproveite a chance. Está escrito na Bíblia claramente: hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Deuteronômio 11, de 26 a 28. Se você quer a bênção, então venha com a gente. Se você quer realmente agarrar essa oportunidade, segurar e não deixar escapar essa chance, se você quer viver de verdade a esperança bendita, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, eu te convido agora a se colocar em pé. Eu te convido agora em nome de Jesus, levante onde você está, porque eu quero orar por você. Eu quero que você veja agora essas imagens do Rio Jordão, essas imagens de um batismo, para que você entenda que é o momento de abrir o coração, passar pelas águas como Jesus passou e começar uma nova vida em Cristo Jesus a partir de agora. Amém? Assim está bem, parabéns, Deus seja louvado. Vamos então agora orar ao nosso Pai Celestial. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor Jesus é a nossa esperança. Obrigado porque Jesus nos concede mais uma chance, nos concede a última esperança. Pai, nós te agradecemos por isso e eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, a família nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê